Sou um filho de Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me na prática. E se você não está inscrito aí no meu canal, por favor, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, faça os seus comentários, que eu gosto muito de ler. Tento responder todos, mas nem sempre é possível, mas eu tenho feito um esforço aí para responder todos vocês. Mas é uma alegria iniciar o ano, e esse ano de 2026 tenho certeza que vai ser grande e maravilhoso para você e para sua família. E hoje então nós vamos falar sobre, essa semana a gente está estudando, né, Moisés 1 e Abraão 3. Só que eu queria fazer aqui eu queria inverter um pouquinho, eu queria colocar o livro de Abraão antes, e depois falar de Moisés. Então, porque na verdade Abraão ele fala da vida pré-mortal. Então eu queria falar um pouquinho sobre a vida pré-mortal e sobre, né, o tema de hoje, né, que é ser um filho de Deus. E depois a gente entra então em Moisés e vamos falar sobre isso e as experiências tanto de Abraão quanto de Moisés em relação a isso. Então, bom, primeiramente lá no livro de Abraão, no capítulo 3, né, que a gente está estudando essa semana, eu queria falar sobre alguns versículos. E começando no versículo 11, diz assim: Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro, e ele falou-me das obras que suas mãos haviam feito. Então aqui é importante lembrar que Abraão viu o Senhor face a face. Muito interessante. Bom, a gente já imaginava que isso obviamente havia acontecido, mas aqui a gente não tem isso, né? Pelo menos não tão forte assim, aparente no Velho Testamento. Mas aqui no livro de Abraão a gente já consegue ver, ele relata, né, que viu o Senhor face a face. Mas ele não viu só o Senhor face a face, ele também vê as obras que o Senhor criou, e isso que eu queria focar aqui. Então, algumas coisas importantes. Ó, por exemplo, versículo 12. E ele disse-me, meu filho, e sua mão estava estendida. Eu fiquei impressionado aqui com essa primeira frase, né? Primeiro ele chama Abraão e duas vezes ele fala, meu filho, meu filho. Achei tão íntimo isso, né? Tão forte, né? Tão poderoso. Um pai falando a seu filho, né? Abraão, um homem justo, um homem cheio de amor, né? E tão obediente, tão reto. Então o Senhor fala com ele e diz, né, meu filho, meu filho. E entre parênteses a gente vê, e sua mão estava estendida. Achei fantástico isso. E eis que te mostrarei todas elas, né, todas as obras dele. Né? E ele pôs a mão sobre os meus olhos, e eu vi aquelas coisas que suas mãos haviam feito, e eram muitas. Então, olha, cada detalhe, né, importante aqui, né? O Senhor coloca as mãos nos olhos de Abraão, né? E aí, então, quando ele faz isso, ele começa a ver as obras que o Pai Celestial, que Cristo, né? Aqui é Cristo, né? Falando com ele, e elas multiplicaram-se ante meus olhos, e não consegui ver o seu fim. Então, tantas obras, né? Tantas criações, né, de Deus. Então, eu queria falar muito sobre isso hoje. De tantas criações, tantas coisas, tantos mundos que o Senhor criou. Não só essa terra, né? Claro, o foco é aqui, né? Nós temos que nos preocupar aqui com a gente, né? Mas as obras de Deus, existem inúmeros mundos criados, né? Que para nós não tem fim, né? Para o Senhor tem, é contado, né? O Senhor sabe exatamente o que Ele criou, mas nós não sabemos. Mas e aí ele diz, né? E era noite, quando, no versículo 14, agora ele fala, e era noite quando o Senhor me disse essas palavras, e ele disse assim, o Senhor para ele, multiplicarei a ti e a tua semente depois de ti como estas, e se puderes contar o número das areias, assim será o número das tuas sementes. Então como é que a gente conta a areia da praia, né? É impossível. Então a quantidade de filhos criados, e
E ele está falando de Abraão, né? Quer dizer, todos os descendentes de Abraão seria como a areia da praia, como as estrelas no céu, algo que é incontável para o homem. É impossível a gente contar. E ele continua. É claro que ele não está falando aqui para Abraão só no sentido do mundo aqui nesta terra, porque todos os filhos que forem exaltados continuarão tendo semente e serão semente de Abraão. É por isso que o Senhor está dizendo. Então, as bênçãos de Abraão, no caso, em relação à sua descendência, está falando aqui depois dessa vida. Todos os casais que forem exaltados vão continuar tendo semente, como está lá na seção 132 de Doutrina e Convênios. Vão continuar tendo filhos. Então, não dá para contar a quantidade de filhos da semente de Abraão. No 22 agora, ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes. Pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eram bons. E disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes de nasceres. Então o Senhor está falando aqui das inteligências, né, dos espíritos que foram criados, que estavam lá conosco. Nós somos esses espíritos que foram criados, estávamos lá junto com o Pai Celestial, em Jesus Cristo e todos os nossos irmãos que foram criados também. E Deus viu que essas almas eram boas e ele estava no meio delas. Perdão, eu já li isso aqui, né? Mas ele tá dizendo que Abraão era um dos governantes, porque ele falou: alguns espíritos eu vou fazê-los, eu vou designá-los como governantes, e Abraão era um deles. E no 24 diz: e estava entre eles um que era semelhante a Deus. Então, dentre todos esses espíritos, tinha um que era semelhante a Deus, que era Jesus Cristo, né? E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde esses possam habitar. Então, Cristo é o Criador de todas as coisas, né? Desta terra, né? Vamos falar dessa terra agora. Ele é o grande Criador e muitos participaram dessa criação. E assim, no versículo 25, e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Então, por que o Senhor criou essa terra para nós? Ele colocou todos os seus filhos aqui para saber se a gente ia ou não merecer, né, voltar à presença dele. Então, a gente está aqui para ser provado, para ver se a gente merece isso. E no versículo 26, diz: e os que guardarem seu primeiro estado, então isso aqui é muito importante. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem o seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Então isso aqui é muito importante, que eu queria enfatizar aqui para você. Quem são os que guardaram o primeiro estado? São todos os que nasceram nessa terra. Então você que está me ouvindo aqui agora, você guardou o seu primeiro estado. E qual é a promessa do Senhor? A promessa é que você vai ter um acréscimo. Que acréscimo é esse? Bom, várias coisas importantes, né? O corpo que a gente tem, e a gente vai ressuscitar. Então, por causa da expiação do Salvador Jesus Cristo, todos os que nascerem nessa terra, ou seja, que guardaram o seu primeiro estado, vão poder ressurgir. Então, de graça. Você não precisa fazer nada para ressurgir. O Salvador te deu de graça. Por quê? Porque você guardou o seu primeiro estado. Puxa, e o que mais que eu ganhei com isso, né? Por ter guardado o meu primeiro estado? Bom, o Senhor, por causa da expiação de Jesus Cristo, também criou 3 graus de glória. Então,
cada um de nós pode ir para mesmo que você não tenha feito, não tenha sido uma boa pessoa nessa terra, que até você foi iníquo, fez muitas coisas erradas, você vai para o reino celestial, que não é o inferno, né, assim, no sentido de trevas exteriores. Não, lá é um lugar muito bom também. Só que não é excelente, né? O excelente é reino celestial, não só reino celestial, como exaltação. Nada se compara à exaltação. Então, mas todos nós temos essa possibilidade. Porque você guardou o primeiro estado, você tem essas 3 possibilidades de chegar. Mas é óbvio que o Senhor deseja e quer que você alcance o mais alto grau no reino celestial. Por quê? Porque nós seremos, se a gente alcançar, nós seremos como Ele é. E nós poderemos criar mundos, poderemos ter filhos, vamos ter filhos espirituais, então nós precisamos merecer isso. Por isso o Senhor criou essa terra, para nos provar. Mas olha que importante, você já parou para pensar que você, que está me assistindo aqui agora, você guardou o seu primeiro estado e você recebeu um acréscimo, bênçãos maravilhosas, que é a ressurreição e os graus de glória e a possibilidade de ser como Deus ele é, como Cristo é. Então, é bom dar uma paradinha para pensar sobre isso e no quão abençoado você é por ter guardado o seu primeiro estado, por ter apoiado. O que é guardar o primeiro estado? Né? Ter apoiado o plano de Deus, ter apoiado Jesus Cristo como seu Salvador. Então, quando a gente fez isso lá, a gente apoiou o plano, a gente não foi expulso. Os que seguiram a Lúcifer, a Satanás, foram expulsos, todos 1/3 dos nossos irmãos, como a gente pode ler aí mesmo em Abraão 3, 1/3 dos nossos irmãos foram expulsos. Mas você não foi. Você é tão importante, você é tão abençoado, e você foi tão fiel na vida pré-mortal que você está aqui hoje. E você vai poder ressuscitar e vai poder herdar um dos graus de glória. E mais importante, você vai poder ser como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são. Nada se compara a isso. Então, ter vencido o nosso primeiro estado foi maravilhoso. Agora nós temos que vencer o segundo estado, né? Como ele falou aqui. O que é vencer o segundo estado? É viver os mandamentos, é herdar a vida eterna, é receber a exaltação. E aí a gente vai ter um acréscimo também, né? O que é esse acréscimo? Bom, você vai ser como Deus, você vai ter progenie, você vai criar mundos, você vai ser, vai ter tudo, né? Como está na seção 132, se você quiser saber mais. Então tá tudo lá, são bênçãos gigantescas. Bom, legal, então a gente viu aí o livro de Abraão, a gente entendeu que nós somos muito importantes para o Senhor. Nós somos filhos criados, criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E Ele nos ama tanto que nos deu essa terra e nos deu a possibilidade de voltar à presença de Deus um dia. Muito bem. Aí vamos para o livro de Moisés agora. E agora a gente vai abordar também esse aspecto de uma forma um pouco diferente, né? Na visão, né? Na experiência de Moisés. A gente viu a experiência de Abraão, agora a gente vai ver a experiência de Moisés. Então Moisés começa lá, começando no capítulo 1, né, que a gente está vendo, versículo 4. E eis que tu és meu filho, né, falando com Moisés. Portanto, olha e mostrar-te-ei as obras de minhas mãos, mas não todas, porque as minhas obras não têm fim, nem tampouco minhas palavras, porque jamais cessam. E aí no versículo 8, e aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo no qual ele fora criado. E Moisés viu o mundo e seus confins e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados. E maravilhou-se e assombrou-se muito com isso. Então aqui uma coisa importante, né? Primeiro a gente está vendo ali que o Senhor fala, tu és meu filho. Se você se encontrasse com o Senhor hoje, ele ia te chamar de filho. Entende a magnitude disso? Ia te chamar pelo nome.
ia dizer que você é filho dele. E aí ele mostra para Moisés as obras que ele criou, que eram muitas, não tinha fim, então não dá para mostrar tudo, né? Como aconteceu com Abraão. Mas então Moisés viu todos os filhos dos homens aqui nessa terra, então ele viu todas as gerações, enfim, ele viu tudo que o Senhor criou, todos os seus filhos vindo aqui na terra. Imagina essa visão, né? Eu fico perplexo, assim, em imaginar o que Moisés viu. E aí, ele, no versículo 9, e a presença de Deus, né, depois que Moisés viu tudo isso, a presença de Deus apartou-se de Moisés, de modo que sua glória não estava sobre ele. Então o Senhor mostrou isso aí um pouco, ali tal, ele teve aquela experiência inicial, e aí o Senhor vai embora. E Moisés foi deixado sozinho, e ao ficar sozinho, caiu por terra. Então, bom, foi tão gloriosa a visão, né? Foi tão fantástica, tão fora, né, de todo o entendimento e compreensão do homem que ele viu, que ele ficou tomado de um poder, né, poderoso ali que ele, e aí quando o Senhor sai, né, da presença dele ali de Moisés, Moisés cai por terra fraco, né, enfraquecido por tanta coisa que ele viu e tudo que ele sentiu. E aconteceu que se passaram muitas horas, olha que interessante, ele ficou várias horas desacordado, recuperando as forças depois de tudo que ele viu. Então, passaram muitas horas antes que Moisés recobrasse sua força natural como homem. E ele disse a si mesmo: ora, por essa razão sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. E aí eu queria fazer um parênteses aqui importante. Olha que interessante. Moisés, ele vê as coisas, vê tudo que o Senhor mostrou, aquilo tudo que ele viu, era tanta coisa, era tão glorioso, era tão maravilhoso o que ele viu, até não tem adjetivo para dizer, eu só fico imaginando, eu não tenho ideia do que ele viu, mas eu fico imaginando, né, todas as coisas que ele viu, e ele fala assim, olha, eu vi tanta coisa que eu achei que, como eu sou insignificante, né, ele quis dizer isso, eu sou tão pequenininho, eu sou como realmente, como o senhor falou para Abraão, né, como a areia, um grãozinho de areia na praia. A gente é tão pequeno, é tão diante de tudo que o Senhor criou. Então Moisés se sentiu assim, pequenininho, insignificante diante de tudo que o Senhor já criou, todas as obras dele. E é interessante isso, mas eu queria falar também o seguinte, né? Como o Senhor foi tão bondoso e generoso, e o Senhor se preocupa tanto com a gente individualmente, mesmo que você seja um grãozinho de areia, você é filho dele. Então você tem uma importância muito grande. E você é único, não tem ninguém igual a você. Então você é um filho de Deus, único, absolutamente único. Ninguém é igual a você. Mesmo que você seja gêmeo, né? Você pode ser parecido, né, na aparência, mas ninguém é igual. Absolutamente ninguém é. Então você é único. E é interessante que o Senhor se preocupa com você e com tantas criações que ele tem, como ele mostrou para Abraão e para Moisés, tantos filhos espalhados pelo universo, que ele ouve a tua oração, ele atende os teus pedidos, ele te socorre nas horas que você precisa. Ele está olhando a sua vida. E às vezes você pode se sentir sozinho e você vai ouvir uma voz dentro de você. Eu ainda estou aqui. Ele está aí, junto de você. Puxa, mas quem sou eu? Eu sou tão insignificante, sou tão pequeno diante de tudo que ele criou. Não importa. Você é único. Você é filho dele. Ele se importa com você como um pai, muito mais que o seu pai e que a sua mãe. Seu pai e sua mãe podem te amar muito, mas ninguém ama mais você do que o seu pai celestial. Então, pensa sempre nisso. Do amor que ele tem por você, da preocupação que ele tem com você
em te socorrer, em te atender, em te perdoar, em te abençoar. Ele faz isso para você, especificamente para você. Entende a grandiosidade? Então, quando Moisés fala, agora eu percebi que o homem nada é diante de todas as criações. Mas ele chamou tanto Abraão como Moisés de filho, e chama você de filho. E se você encontrasse com ele, chamaria de filho. Tamanha a importância que você tem para ele. Bom, continuando então, aconteceu que enquanto a voz, aí no versículo 27, né, aí Moisés tem aquela experiência com Lúcifer, né, com Satanás, e foi uma experiência ali, né, difícil e tudo mais, mas eu não queria focar nisso, eu queria ir para o versículo 27. E diz, aconteceu que enquanto a voz ainda falava, Moisés olhou e viu a terra. Sim, toda ela, e não houve uma partícula dela que ele não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. E no 28, e também viu seus habitantes, e não houve uma só alma que não tivesse visto. E discerniu-as pelo Espírito de Deus. E grande era o seu número, sim, eram incontáveis como as areias da praia. Né? Eu quero enfatizar isso hoje aqui para você. Quero enfatizar que você é um grãozinho de areia nesse universo. Mas isso não importa. Você é um grão de areia, como todos são, e todos têm uma significância muito grande. E no 29, ele viu muitas terras, e cada terra se chamava terra, e havia habitantes em sua superfície. Então, nós estamos falando da nossa, imagina, ele falou que ele tem outras terras que ele criou. E as suas terras que ele criou são habitadas, como a nossa. Imaginem, realmente é incontável. Não dá nem para a gente imaginar, quantificar as criações dele e dos filhos dele. E ele se importa com você, individualmente. Entende esse amor? Eu sei que é incompreensível para mim, é para qualquer pessoa. Ele se preocupa com você, entende? No 33, e mundos incontáveis criei, e também os criei para o meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Mas far-te-ei um relato apenas sobre esta terra e seus habitantes, pois eis que há muitos mundos que pela palavra do meu poder passaram, e há muitos que agora permanecem e são inumeráveis para o homem, mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu as conheço, e conheço-as. E assim, no 38 agora, e assim como uma terra passará, e o seu céu, assim outra surgirá. E não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras. Que experiência Moisés teve aí. E ele vai ter ainda, né, nos outros capítulos, a gente sabe o que acontece. E no 39, para finalizar a parte de Moisés, pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então, por que o Senhor fez tudo isso? Para que ele tem tantos mundos criados? Por que ele criou tantos filhos e colocou nesses mundos? Para isso aqui, para dar imortalidade e vida eterna. Imortalidade a gente já tem aqui gratuito. Olha só, por você ter vencido o primeiro estado, você já tem de graça isso. É o acréscimo, lembra do acréscimo que você recebeu? Você tem já a imortalidade. Agora, a vida eterna é uma conquista, que é o segundo estado que a gente precisa agora, que nós estamos vivendo hoje, vencer, lutar, guardar os mandamentos, suportar, superar as provações, aguentar as pressões. Esse tempo que a gente tem aqui nessa terra é muito curto, passa muito rápido. Eu tenho 60 anos e eu fico olhando para trás, né? Como passou rápido. Parece que foi como um sonho, como as escrituras falam. A vida passou como um sonho. E de fato é verdade. E quando eu chegar no fim, né, da minha vida, eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, passou tão rápido. Então,
essa vida aqui ela é muito curta, comparado com a eternidade, com tudo que a gente ainda vai viver, né? Então, esse pouquinho de tempo aqui, nós precisamos usá-lo com sabedoria para que possamos nos preparar para a exaltação. Tem algumas citações que eu queria comentar com você, e eu gosto muito, né, falando disso, né, dessa questão que a gente é um filho de Deus e que a gente temos uma importância muito grande para Ele. Né? O elder Russell M. Nelson, né, o presidente Russell M. Nelson, falou Escolhas para a Eternidade, foi um devocional que ele fez para os jovens adultos solteiros em maio de 2022. E ele disse o seguinte: acredito que se o Senhor estivesse falando diretamente a vocês nesta noite, a primeira coisa que ele se certificaria de que entendessem que entendessem é a sua verdadeira identidade. Então, qual é a primeira coisa que, se o Senhor aparecesse para você, você sabe quem você é? E é isso que ele... Você sabe que você é meu filho. Então, lembra quando o Senhor falou com Abraão, falou com Moisés, chamou eles de filho. Se ele aparecesse para você, também chamaria de filho. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Vocês cantam essa verdade desde que aprenderam as palavras do hino Sou um Filho de Deus. Mas será que essa verdade eterna está gravada em seu coração? Essa pergunta do presidente Nelson é muito profunda. Está dentro de você mesmo. Você realmente sabe e entende que você é um filho de Deus? Será que essa verdade já o salvou quando foram confrontados com uma tentação? Achei interessante essa pergunta dele, né? Então, quando eu fui tentado, será que eu parei para pensar? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Quando a gente for tentado, lembrar, eu sou um filho de Deus. E Ele não quer isso para mim. Ele quer me dar muito mais. Ele tem muito mais. Por que eu vou ceder à tentação se Ele é meu Pai, e Ele me ama, e Ele me quer junto dele, e Ele quer que eu receba a exaltação? Temo que vocês tenham ouvido essa verdade com tanta frequência, né? Que, sou um filho de Deus, né? A gente ouve muito na igreja isso. A gente ouve com tanta frequência que ela soe mais como um slogan do que como uma verdade divina. Esse é um perigo, né? Sou um filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Não é? Você entende o que isso realmente significa? E, no entanto, a maneira como pensam sobre quem vocês realmente são afeta quase todas as decisões que tomarão. Então, isso é muito importante. Ele está dizendo que o fato da gente entender quem nós somos, que a nossa identidade é que nós somos filhos de um Deus eterno, nosso Pai Celestial, se a gente entende isso, as nossas decisões vão ser tomadas de forma diferente e vão abençoar a nossa vida. Por exemplo, se eu fosse classificar em ordem de importância as atribuições que poderiam ser aplicadas a mim, né, porque nós temos várias atribuições. Você é pai ou é mãe, você é filha, filho, você é irmão, irmã, você é médico, é advogado, é contador, enfim. Quais são? Você é bispo, conselheiro, presidente da primária, você é secretário da Cidade do Socorro, você é o recepcionista. Então, que atribuição é mais importante? Né? Está dizendo, por exemplo, se eu fosse classificar em ordem de importância as atribuições que poderiam ser aplicadas a mim, eu diria, primeiro, sou um filho de Deus. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, eu sou um filho de Deus. Aí ele colocou segundo, né? Após isso, sou um filho de Deus, depois, filho do convênio, muito interessante, então, eu sou um filho de Deus, então todos são filhos de Deus. Aí ele fala agora eu sou um filho do convênio. O que quer dizer isso? Eu fui batizado, eu recebi as ordenanças do templo, então eu sou um filho do convênio também.
E terceiro, após isso, discípulo de Jesus Cristo e membro dedicado de sua igreja restaurada. Então, olha só que interessante, né? Ele colocou essas coisas aqui, ó. Filho de Deus, filho do convênio, discípulo de Jesus Cristo e membro dedicado da sua igreja restaurada. Sensacional. Então, esses títulos são os mais importantes. E o que vem primeiro é que você é filho de Deus. Nada supera. Nenhum título, nenhum cargo, nenhuma posição excede em importância do que ser um filho de Deus. O Elder Holland, ele fez um discurso em outubro de 2021. O discurso chama O Maior de Todos os Bens. Aí ele falou assim: o primeiro grande mandamento dado à família humana, amar a Deus completamente. Então ele fala, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus completamente, sem reserva e com toda a nossa devoção, ou seja, de todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse amor a Deus é o primeiro grande mandamento do universo. Então, amar a Deus é o primeiro grande mandamento que a gente tem que fazer. Mas a primeira grande verdade do universo é a de que Deus nos ama exatamente dessa maneira. Nossa, isso aqui é muito poderoso. Eu já mencionei essa citação aqui outras vezes em outros vídeos, mas é que eu gosto tanto. Então, qual que é o primeiro mandamento mais importante? Amar a Deus. E qual é a verdade mais importante? Que Ele me ama. Então, eu o amo, mas Ele me ama primeiro, mais que tudo. Então, essa é a grande verdade, que Deus nos ama completamente, sem reserva, com toda a devoção, de todo o seu coração, poder, mente e força. E quando essas forças majestosas de seu coração e de nosso coração se confrontam, não se encontram, sem restrição, há uma autêntica explosão de poder espiritual e moral. Então, quando você guarda os mandamentos, quando você ama realmente, coloca o Pai Celestial em primeiro lugar na sua vida, quando você o ama, e sabendo que Ele ama você, essas duas forças, esses dois, de mim, né, eu amando e Ele me amando, essa força é poderosa, pode superar qualquer coisa, qualquer situação, entende? Essa explosão, né, de amor. E aí, como a gente é abençoado quando isso acontece. Eu gosto muito de algumas escrituras que eu queria citar aqui. Marcos 10, 21, e Jesus olhando para ele, né? Lembra da experiência do jovem rico, né? Também já falei aqui algumas vezes, é uma experiência muito interessante, em que ele pergunta o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. O Senhor falou, você tem que guardar os mandamentos, citou os mandamentos. E aí ele falou, mas isso eu já faço, né? Eu já faço isso, né? E aí, quando ele disse isso eu já faço, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer, né? O que me falta? E aí a Escritura diz, e Jesus olhando para ele o amou. Isso para mim é tão poderoso. O amou, né? E disse para ele, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Mas ele o amou mesmo naquela situação ali, né? Então é assim que Deus olha para você. Mesmo que você seja imaturo espiritualmente, mesmo que você esteja ainda com a fé enfraquecida, que você ainda não esteja vivendo todos os mandamentos, que você não seja digno ainda, o Senhor te ama. E Ele está disposto, Ele está com a mão estendida, está com os braços, né? Eu gosto mais dos braços estendidos para te abraçar e te envolver e te ajudar. Em João 3,16 diz, né, escritura famosa e que a gente lê muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu queria tirar o mundo aqui. Eu queria que você colocasse o seu nome aqui agora. Então, no meu caso, né, porque Deus amou Tomazini de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
é individual. A expiação, ela é individual. Tudo bem que ela é infinita, ela é eterna, ela abrange todos os filhos de Deus, mas ela é individual, ela é para você. Então, pensa assim, quando Cristo estava no Getsemane, quando Cristo passou por tudo que ele passou e ele foi crucificado, tudo isso ele fez por você, individualmente. Então, a gente tem que pensar nisso. O amor, por que o Pai fez isso por você? Porque ele ama você. Ele entregou o seu próprio filho, o mais puro e santo que pisou nessa terra. O filho mais amado, ele fez com que ele passasse por tudo aquilo que ele passou na expiação. Por quê? Por amor a você. Entende isso? É individual. Você tem que individualizar isso, é com você. A expiação é para você. O amor que o Pai está dizendo aqui que tem é por você, individualmente. Em 1 Nef 11, 22 diz, respondi-lhe dizendo, sim, que Nef, ele estava tendo uma experiência lá com o Espírito Santo, e que estava mostrando para ele em relação ao sonho de Leí e tudo mais, que ele queria entender. Mas o versículo 22 do capítulo 11 de 1 Nef diz assim, que é fantástico isso, que o Espírito disse para ele, sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. O que mais eu desejo? O que mais você deseja? O que mais você agradece ao Senhor? Eu tenho feito esse esforço, todas as minhas orações, primeira coisa que eu agradeço é o amor e a misericórdia de Deus por mim. Porque nada supera isso. E claro, o amor de Deus demonstrado ali em entregando o seu filho em meu favor. Esse foi a maior demonstração de amor por mim. Mas é a coisa mais desejável, o amor de Deus por você. E ele te ama, garanto. O presidente Nelson falou também, né, uma vez que em um discurso chamado O Convênio Eterno, de outubro de 22, ele disse, uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Então é importante a gente fazer os convênios no templo. Se você ainda não fez, se você não é membro da igreja, não foi batizado, batize, se prepare para entrar no templo. Esses convênios são muito sagrados e muito importantes, porque quando você faz, você fica mais próximo dele. Agora estamos unidos, né, quando fazemos convênios, por causa de nosso convênio com Deus. Ele nunca, eu vou refazer a frase, por causa de nosso convênio com Deus, ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Dá para entender isso? Nunca vai se esgotar a paciência dele em relação a nós. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Gostei demais dessa última frase. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Você tem um lugar especial no coração de Deus. Puxa, mas Deus tem muito filho aí, muitos filhos espalhados pelo universo. Mas você é único, você é individual. Tome cuidado com a maneira como isso está numa revista, né, não tem em português, New Era, de junho de 2013. E diz assim, tome cuidado com a maneira como você se caracteriza. Não se caracterize nem defina a si mesmo por meio de alguma qualidade temporária. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou feio, sou gordo, eu sou careca, sou velho, eu sou, sei lá. Você pode falar, não, é porque eu sou assim, né? Eu sou desorganizado, eu sou... Enfim, você pode falar um monte de coisa. Tudo isso é temporário. Tudo isso é temporário. Então, não se caracterize, não se defina por coisas, por qualidades temporárias. A única qualidade
que deve nos caracterizar é a de que cada um de nós é filho ou filha de Deus. Isso transcende todas as outras características, inclusive raça, profissão, características físicas, reputação e até mesmo filiação religiosa. Nada supera isso. Nada supera que você é filho de Deus. Absolutamente nada supera. E você é único, exclusivo, feito da inteligência eterna que lhe permite reivindicar a vida eterna. Que não haja dúvida em sua mente sobre o seu valor como indivíduo. O grande propósito do plano do Evangelho é oferecer uma oportunidade para que cada um de nós alcance nosso potencial máximo, que é o progresso eterno e a possibilidade de sermos como Deus. Vou repetir a primeira frase aqui. Você é único, exclusivo, feito da inteligência eterna que lhe permite reivindicar a vida eterna. Que fantástico. Eu queria sugerir que você assistisse o vídeo que tem aí no Vem Segue-me, que fala do patinho feio. Lembra disso? Essa história famosa, né, do patinho feio. E eu queria que você assistisse esse vídeo. É um vídeo curto, de 6 minutos, mas maravilhoso, né, que o Elder Uchtdorf ele fala. Mas depois de falar do vídeo, de contar a história do patinho feio, que você já conhece, né, ele disse assim, pensem de onde vocês vieram. Vocês são filhos e filhas do maior e mais glorioso ser de todo o universo. Ele ama vocês com um amor infinito. Ele quer o melhor para vocês. Esse conhecimento muda tudo. Muda o seu presente e pode mudar o seu futuro, pode mudar o mundo. Se simplesmente compreendêssemos quem somos e o que nos está reservado, nosso coração transbordaria de gratidão e felicidade, a ponto de iluminar as mais tenebrosas tristezas com a luz e o amor de Deus. É claro que sempre haverá vozes dizendo que é tolice acreditar que você é um cisne, né, e não um patinho feio. Elas insistirão que vocês são patinhos feios e que não podem esperar nada além disso. Mas vocês sabem que não é verdade. Vocês não são pessoas comuns. Vocês são gloriosos e eternos. Peço a vocês que simplesmente olhem para a água e vejam o seu verdadeiro reflexo. É minha oração e bênção que, ao olharem para o seu reflexo, consigam ver além das imperfeições e incertezas e reconheçam quem realmente são. Gloriosos filhos e filhas de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Te vejo no próximo vídeo.